Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 11 de julho de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Ideal Espírita, pelo espírito de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, é denominada Ouvindo a Natureza. E André Luiz nos diz: em todos os ângulos da vida universal, encontramos patentes os recursos infinitos da sabedoria divina. A interdependência e a função, a disciplina e o valor são alguns aspectos simples da vida dos seres e das coisas. Interdependência. A vida vegetal vibra em regime de reciprocidade com a vida animal. A laranjeira fornece oxigênio ao cavalo e o cavalo cede gás carbônico à laranjeira. Função. O futuro é o resultado principal da existência da planta. A laranjeira, conquanto possua aplicações diversas, tem na laranja a finalidade maior da própria vida. Disciplina. Cada vegetal produz um só fruto específico. Existem infinitas qualidades de frutos, todavia, a laranjeira somente distribui laranjas. Valor. Cada fruto varia quanto às próprias qualidades. A laranja pode ser doce ou azeda, volumosa ou diminuta, seca ou suculenta. Antes de o homem surgir na superfície do planeta, o vegetal há muito seguia as leis existentes. Como usufrutuários do universo, saibamos, assim, que toda ação humana contrária à natureza constitui caminho a sofrimento. Retiremos dos cenários naturais as lições indispensáveis à nossa vida. Somos interdependentes. Não vivemos em paz sem construir a paz dos outros. Temos funções específicas. Existimos para colaborar no progresso da criação, edificando o bem para todas as criaturas. Carecemos de disciplina. Sem método em nossos atos, não demandaremos a luz da frente. Somos valorizados pelas leis divinas. Valemos o preço das nossas ações em qualquer atividade onde estivermos. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Boa noite, que a paz e o amor de Jesus esteja nos nossos corações, para mais uma noite de estudo e de reflexões em torno do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. E o estudo de hoje, que estamos trazendo aqui, no Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, na rua Vitor Meireles, 271, no Riachuelo. E vamos trazer uma mensagem para a gente iniciar o nosso estudo, trabalhando em nós mesmos a harmonia, uma ambiência para desenvolver o estudo do Livro dos Espíritos. Lá no livro, roteiro, de Emmanuel com Chico Xavier, na lição 4, fala na senda evolutiva. E Emmanuel nos diz assim: quantos milênios gastou a natureza divina para realizar a formação da máquina física em que a mente humana se exprime na Terra? O corpo é para o homem santuário real, de manifestação, obra-prima do trabalho seletivo de todos os reinos em que a vida planetária se subdivide.
quanto tempo despenderá, desse modo, a sabedoria celeste na estruturação do organismo da alma, da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência, da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos correram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. A morte, da forma somática, não modifica de imediato o espírito que usufruiu. A colaboração, berço e túmulo são simples marcos de uma condição para outra. Assim, é que para as consciências primárias, a desencarnação é como se for a entrada em certo período de hibernação. A ave sem asas não se eleva à altura, aguarda o momento de novo congresso, aliás, do novo regresso ao ninho carnal, para obtenção de recursos que as habilitem para os grandes voos. Crisálidas espirituais imobilizam-se na afeição exterior com que se apresentam, mas no íntimo conservam as imagens de todas as experiências que armazenaram nos recessos do ser, revivendo-as em forma de pesadelos e sonhos, imprimindo na mente as necessidades de educação ou reparação com que devem comparecer no cenário da carne, em momento oportuno. Emmanuel. E assim, Senhor, nesse momento, pedimos as tuas bênçãos para que possamos aqui, através dessas mensagens e através das questões do livro dos Espíritos, trazer esse estudo esclarecendo e ampliando os conhecimentos de todos nós. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos envolvam e que a paz esteja com todos nós. Graças a Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Jesus. E nós vamos falar, eu, Maria Niete, aqui estou, para trazer as questões do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, primeira parte, o princípio vital, que fala dos seres orgânicos e inorgânicos. E tem uma colocação de Kardec que diz assim para nós: os seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida, nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos espirituais para a execução dos diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades para a sua conservação. Destes fazem parte os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não possuem vitalidade nem movimentos próprios e que são formados apenas pela agregação da matéria. Assim são os minerais, a água, o ar e etc. Aí vamos para a primeira pergunta dos seres orgânicos e inorgânicos. É a questão 60. Kardec pergunta aos espíritos, em relação a esses seres. Ele pergunta: a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos é a mesma? E Kardec
E os espíritos respondem a Kardec que sim, a lei de atração é a mesma para todos. E o que ele quis dizer com isso? Que a lei é sempre a mesma, e o que diferencia os seres é o estado evolutivo de cada ser. Por exemplo, na pedra já existe a união, mas a evolução está no seu início, e por isso não apresenta movimentos externos, ao contrário dos seres vegetais, que têm o desenvolvimento visível, o mesmo acontecendo com os animais e os homens, cada um apresentando maiores recursos, obtido com evolução infinita. Então, a matéria, o elemento é o mesmo da matéria, mas é diferente conforme seja a espécie e o grau, já que desenvolveu, como no mineral, está desenvolvendo a unir-se, né? É a questão de agregar. Enquanto que no vegetal já tem agregação e vai agora trabalhar o instinto, né? Aquela e no E aí vamos lá para 61, não é o instinto. Na 61, pergunta Kardec aos espíritos: a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos corpos inorgânicos? E Kardec responde. Aliás, os espíritos respondem a Kardec: a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos, ela está animalizada. Por que será que ela está lá nos inorgânicos, nos corpos orgânicos, essa animalização? E aí a gente vai entender que nenhuma diferença nos corpos inorgânicos, o princípio vital ainda está embrionário e só vai aflorar nos vegetais, utilizando para isso o concurso do tempo, que, em síntese, é quem comanda os diversos estágios dos seres orgânicos e inorgânicos na escalada da evolução. Aí lá na 62, pergunta Kardec aos espíritos: qual a causa da animalização da matéria? Os espíritos respondem: sua união com o princípio vital. Então, aqui nesse 2, já tem a questão do princípio vital, né? Que esse princípio, ele não é aliás, o princípio em si só, ele não é vida, mas quando ele se une ao vital, ele se torna já vida. E aí, nós vamos entender que o princípio vital é o princípio da vida. E só quando sua presença na matéria se torna atraente, a vida se aflora de uma forma visível, partindo daí para as reproduções sucessivas das espécies em conquistas contínuas, até chegar ao homem, certamente, o ápice da criação. E com isso, o que nós vamos entender? Que os elementos gerais do universo, vamos ver lá na questão 25, do próprio livro dos Espíritos, o que ele vai trazer para nós? Olha o que Kardec pergunta aqui na questão 25. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela, como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar? E os espíritos respondem. O que eles vão responder para Kardec? São
distintos, uma e outro. Porém, é necessária a união do espírito e da matéria para intelectualizar a matéria. Aí lá na pergunta A, ele pergunta: esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui, por espírito, o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades, designada por esse nome? E os espíritos respondem a Kardec: ela é necessária a vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. E aí nós vamos entender, né, por que ele está falando isso aqui. Se eles são, né, um precisa do outro, e que diz que o espírito é independente da matéria, né? Mas existe diferença entre o espírito e a matéria. A matéria serve de instrumento para a evolução do espírito, que a domina através do pensamento contínuo, estabelecendo a cocriação, juntamente com Deus, no sistema da imensidade. As cidades-pontes, usinas, estradas e outras edificações físicas são obras do espírito, que em contato com a matéria se aperfeiçoa num trabalho incessante de transformação na área física. E vamos para outra questão, né? Agora nós vamos para a questão. E aí tem mais. Lá na questão ainda dessa 62, lá no capítulo 4 do Princípio Vital do Livro dos Espíritos, vai falar da inteligência e do instinto. Lá na questão 71, isso ainda está ligado a 62 do nosso estudo de hoje. Kardec pergunta aos espíritos: a inteligência é um atributo do princípio vital? Não, visto que as plantas vivem e não pensam. Ela só possui a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, já que um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. É necessária a união do espírito para intelectualizar a matéria animalizada. E tem aqui uma nota de Kardec que é muito importante para os nossos estudos. A inteligência é uma faculdade especial, própria a algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá, com pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Pode distinguir-se assim: primeiro, os seres inanimados, constituídos unicamente de matéria, sem vitalidade, sem inteligência, são os corpos brutos. 2. Os seres animados, que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém desprovidos da inteligência. E o 3, são os seres animados que pensam, formados de matérias, dotados de vitalidade e que possuem a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Isso está tudo correspondendo à questão 62. E para 63, vamos ver o que é que Kardec pergunta aos espíritos. Na 3, Kardec pergunta aos espíritos: o princípio vital reside
num agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? E os espíritos respondem a Kardec. Vamos ver. Ele responde lá, e outra. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Este agente, sem a matéria, não é a vida, assim como a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. E aí a gente vai ver que lá na introdução do Livro dos Espíritos, lá na segunda da introdução, o que ele vai dizer para a gente? Kardec coloca aqui na segunda, na introdução 2 do Livro dos Espíritos. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material, orgânica. Ela não tem absolutamente existência própria e termina com a vida. É o materialismo puro. Neste sentido, e por comparação, falam de um instrumento rachado, que não emite mais sons. Ele não tem alma. Conforme essa opinião, a alma seria o efeito e não a causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal, do qual cada ser absorve uma porção. Segundo eles, não haveria para todo o universo, senão uma alma que distribui centelhas entre os diversos seres inteligentes durante a vida destes. Depois da morte, cada centelha retorna à fonte comum, onde ela se confunde no todo, como os riachos e os rios retornam ao mar, de onde saíram. Esta opinião difere da precedente pelo fato de que, nesta hipótese, há em nós mais do que a matéria e de que alguma coisa subsiste após a morte, mas é quase como se nada retesse, aliás, restasse, visto que, não possuindo mais individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. Conforme esta opinião, a alma universal seria Deus, e a cada ser uma porção da divindade. É uma variação do panteísmo. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, e que conserva sua individualidade após a morte. Esta acepção é certamente a mais geral, porque sob o nome ou sobre outro, a ideia desse ser, que sobrevive ao corpo, encontra-se no estado de crença instintiva, independente de qualquer ensino, em todos os povos, qualquer que seja o grau de sua civilização. Esta doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é a dos espiritualistas. E com isso, nós vamos entender, compreender nessa questão que nós temos de trazer aqui para nós, que é um determinismo divino que os seres orgânicos absorvem por automatismo, ganhando força e movimento para se reproduzirem dentro de cada espécie. A presença do princípio vital é a vida, a sua ausência representa a morte. Então, a 64, Kardec pergunta aos espíritos. Vamos ver o que Kardec perguntou para eles? O princípio, na 64, Vimos que o princípio e o espírito e a matéria são dois elementos
construtivo do universo. O princípio vital forma um terceiro? E os espíritos respondem: é certamente um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele próprio tem sua origem na matéria universal, modificada. É um elemento para vós como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois tudo isso parte de um mesmo princípio. E aí, o que é que nós vamos entender? Ainda continua aqui, no parágrafo, na introdução do Livro dos Espíritos, ainda no segunda introdução, quando ele traz para nós, falando dessa 64, princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a sua fonte, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, podendo a vida existir, abstração feita da faculdade de pensar. O princípio vital é uma coisa distinta, independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia? Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em dadas circunstâncias. Segundo outros, e é a ideia mais comum, eles residem num fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorverem a luz. Este seria, então, o fluido vital, que, segundo algumas opiniões, não seria o outro senão o fluido elétrico animalizado, também designado sob os nomes de fluido magnético, fluido nervoso e etc. E aí nós vamos entender, né? Buscar esse entendimento nessas questões que são trazidas quando este fluido vital é, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal, modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, né? Desculpa, eu estou até repetindo aqui. Tudo parte do fluido universal, que é a origem de toda a matéria, que conhecemos e da que não conhecemos. No fundo, é a matéria enriquecendo a própria matéria, sobre a diretriz de um princípio espiritual, que é o espírito imortal, esse andarilho do infinito. E lá na 65, pergunta Kardec aos espíritos. Ele vai perguntar na 65. Tem na 64 tem a também. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo, distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações. E responde os espíritos nessa questão. É a consequência do que dissemos. Ele está falando que já repetiu aqui, né? Que o fluido vital, né, da vitalidade, o ser orgânico, porque ele precisa da vitalidade? Para dar vida. Sem a vitalidade não é vida. Então, é inorgânico e não orgânico. E na 65, ele pergunta lá, Kardec aos espíritos. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? E os espíritos respondem,
Ele tem sua origem no fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Ele é o intermediário, o elo entre o princípio e a matéria, que para muitos se dá o nome de Elan. É aquele que faz a ligação. Então, o que é que vai acontecer? O fluido vital é uma espécie de motor que impulsiona o perispírito a fim de que ele possa modelar e organizar biologicamente os seres orgânicos em suas diversas apresentações no campo da carne. A extinção desse fluido nos seres orgânicos provoca a morte dos seres. Ele sai da natureza para animar os seres e volta à natureza quando ocorre a extinção dos seres. Quando acaba, esgota o fluido vital em um corpo e um ser, é morte. Enquanto está, este fluido é vida, ele está na vida. Mas quando este fluido é eliminado, é morte. E lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, quando se fala da emancipação da alma, e na questão dos 427, Kardec pergunta aos espíritos: qual é a natureza do agente chamado fluido magnético? Ele responde: fluido vital, eletricidade, animalizada, que são modificações do fluido universal. Então, olha o que é que ele diz para nós, né? Então, quando isso vem, e aí ele traz para nós falando deste fluido. Quando ele pergunta sobre isso, ele vai trazer para nós e nos diz. Aí ele faz outra pergunta, que ele pergunta: de que natureza é o agente que se chama fluido magnético? E os espíritos respondem a Kardec: fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. O fluido magnético, que geralmente o hipnotizador usa, é uma derivação do fluido universal e está em todos os seres, animados e inanimados, em maior ou menor quantidade, podendo ser transferido de um ser para o outro, para o efeito da cura. Aí vamos pensar no fluido, lá no passe. Quando lá a pessoa está tomando passe e que está desvitalizado, o médium não vai poder dar dispersivo nele, porque ele já está desvitalizado. Ele vai fazer a prece e vai enxertar fluido naquela pessoa que está tomando passe para ele se reanimar, né? E aí ele fala que é assim, né? Aí na medicina, na medicina do futuro, o fluido magnético será, sem dúvida, o marco histórico das curas físicas e espirituais. Aí vamos lembrar de Jesus, né? Quando ele andava dando, aí lá a gente pode até ver o caso de Lázaro, quando ele teve lá a catalepsia, a filha de Jairo, quando daram ela como morta, e quando ele dá ordem para o Espírito, Jesus, ele está insertando, ele está derramando fluido vital, animalizando, porque ainda não estava morta. Se tivesse cortado lá o fio de prata, né, que é o que liga a vida, não tinha jeito. Mas como ainda estava ligado, estava desvitalizado, que ali ela estava emancipada, o espírito estava emancipado do corpo. Então, isso acontece muito no sonambulismo, em onde o espírito, né, ele dá a sua comunicação, ele fala. Aí tem aqui no Livro dos Médiuns, lá
no capítulo 4, quando fala na questão lá 74. Olha o que Kardec traz para nós. As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís. Depois, elas foram confirmadas por muitos outros espíritos. Aí aqui ele vai botar são várias questões, mas a gente vai pegar alguma. 1. O fluido universal é uma emanação da divindade? Não. Aí vem a outra. É uma criação da divindade? Tudo é criado, exceto Deus. O fluido universal é ao mesmo tempo o elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. 4. Tem ele alguma relação com o fluido elétrico, cujos efeitos nós conhecemos? É o seu elemento. E na 6, aí eu estou pulando agora, vou para 6. Já foi dito que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência. Da inteligência? Não. Este fluido anima somente a matéria. Aí lá na 7, eu vou pegar a 7, a 8 e a 9. Depois tem muito mais, mas aí vocês depois, no Livro dos Médiuns, na questão 74, vocês se aprofundem lá, tá? Aí diz, visto que este fluido é que compõe o perispírito, parece que neste ele se encontra numa espécie de estado de condensação, que aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita, e Kardec tem a resposta de São Luís, até certo ponto, como dizeis, pois dela não possui todas as propriedades. Ele é mais ou menos condensado, conforme os mundos. Então, de acordo com cada mundo, este fluido é modificado, tá? Aí no 8, como o espírito pode produzir o movimento de um corpo sólido? E São Luís responde, ele combina uma parte do fluido universal com o fluido que o médium emite, próprio para aquele efeito. Aí na 9, e depois é com vocês. Aí tem uma nota que eu vou ler e depois é com vocês, tá? Os espíritos levantam a mesa com o auxílio de seus membros, de certa forma solidificados? Esta resposta ainda não levará ao que desejais. Quando uma mesa se move sobre vossas mãos, o espírito evocado vai aurir do fluido universal, o de que anima esta mesa com uma vida factícia, estando a mesa assim preparada, o espírito atrai e a move sobre a influência do seu próprio fluido, emitido por sua vontade. Quando a massa que quer colocar em movimento é pesada demais para ele, chama em seu auxílio espíritos que se encontram nas mesmas condições que as suas. Em razão de sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode agir sobre a matéria grosseira, sem intermediário, isto é, sem o elo que une a matéria, este elo que constitui o que chamais perispírito. Vos dá a chave de todos os fenômenos espíritas materiais. Creio ter-me explicado bastante claramente para me fazer compreender. Aí tem aqui uma nota de Kardec. Chamamos a atenção sobre esta primeira frase. Estas respostas ainda não ainda não levará ao que desejais. O espírito havia compreendido perfeitamente que todas as perguntas precedentes só tinham sido feitas para chegar a esta e fez alusão ao pensamento que esperava com efeito
uma resposta inteiramente diversa, isto é, a confirmação de nossa ideia sobre a maneira pela qual o Espírito faz com que as mesas se movam. Kardec. E aí vamos mais para outra questão, trazendo assim agora a questão 66. Na 66, Kardec pergunta aos espíritos: o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É o que lhes dá o movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe este movimento, não a dá. E aí, o que acontece? Lá na 67, né? 6, nós estamos na 66, quando os espíritos responderam a Kardec. E aí, esse princípio está em toda parte. Ele é o oxigênio, o hidrogênio, o sangue, o magnetismo, a eletricidade, enfim, uma série de energias ligadas ao corpo físico dos seres orgânicos e pode ser transmitido de uma pessoa para outra através de transfusão de sangue, respiração boca a boca, passes magnéticos, água fluidificada e outras formas de transmissão de energia para a reabilitação de vegetais, animais e de homens. Então, durante o passe, nós estamos doando estes fluidos magnético, elétrico e dos espíritos são dos espíritos, e nós unimos o nosso, os espíritos unem as vibrações deles com as nossas, mas todos estamos doando. Inclusive, quem está tomando passe pode, muitas vezes, doar muito mais do que está recebendo. E aí vamos para a questão 67 e última, que aí nós vamos ver quando Kardec pergunta: a vitalidade é um atributo permanente do agente vital? Ou, então, esta vitalidade só se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? E os espíritos respondem: ela só se desenvolve com o corpo. Não temos dito que esse agente, sem a matéria, não é vida? É necessária a união das duas coisas para produzir a vida. Então, nós vamos entender que, uma vez ligado à matéria, ele se desenvolve paulatinamente, dando ao ser orgânico cada vez mais possibilidade de locomoção e vitalidade, provocando no ser o que chamamos de complexidade, através da multiplicação das células pela visão. E aí, lá na Gênesis, no capítulo 10 da Gênesis, que está falando, né, da Gênesis espiritual. Aliás, lá no capítulo 10 está falando da Gênesis orgânica. E lá no item 18, olha o que Kardec fala, trazendo de acréscimo a esse 67. Combinando-se o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbônio, sem o princípio vital, forma-se apenas um mineral ou um corpo inorgânico. O princípio vital modificado, a constituição molecular desse corpo, dá a ele propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. Durante a vida, a atividade do princípio vital
é mantida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor gerado pelo movimento de rotação de uma roda, com a morte cessada, a ação dos órgãos, o princípio vital se extingue. Assim como o calor, quando a roda deixa de girar, mas o efeito produzido por esse princípio vital sobre o estado molecular do corpo subsiste mesmo mesmo depois da existência desse princípio. Assim como a carbonização da matéria subsiste após a extinção do calor, a química, através da análise dos corpos orgânicos, determina os elementos que as constituem: oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono. Ela, porém, não pode reconstituí-los, porque, não existindo mais a causa, não é possível reproduzir. Não é possível mais reproduzir o efeito ao passo que ela pode reconstituir uma pedra. Então, nós vamos encontrar aqui, né? Também, nós vamos lá no capítulo dos milagres da Gênesis, que é o capítulo 15, que ele vai falar desses, porque acontecia os milagres. Aí lá na observação preliminar que está no item 1 do capítulo 15, os fatos relatados no Evangelho e que até hoje são considerados milagrosos pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, daqueles que têm como causa primárias as faculdades e os atributos da alma, confrontando-se esses fenômenos com os que foram descritos e explicados nos capítulos anteriores. Reconhecemos sem dificuldade que existe entre eles uma identidade de causa, de efeito. A história registra fatos análogos em todos os tempos e em todos os povos. Uma vez que, desde que existem almas encarnadas e desencarnadas, esses mesmos efeitos, forçosamente, têm se reproduzido. Pode-se, é verdade, sobre esse ponto, constatar, né, a veracidade da história, mas hoje eles acontecem sobre os olhos e, digamos assim, à vontade, através de indivíduos que nada têm de excepcional, apenas o fato de um fenômeno se repetir em idênticas condições é suficiente para provar que ele é possível e está sujeito a uma lei, não sendo assim milagrosos. Então, é graças ao fluido cósmico, aos fluidos, né, que também tem no capítulo 14 da Gênesis, que vai trabalhar, e aí a gente vai entender que este fluido é a causa da vida, né? É o que vitaliza a alma ao corpo. E assim, esse princípio em toda parte, ele existe, né? E a gente vê que essa complexidade, uma vez ligado à matéria, ele se desenvolve paulatinamente. E chamamos de complexidade através da multiplicação das células pela divisão. Então, meus amigos, meus irmãos, aqui trazemos nessa noite mais esse estudo do Livro dos Espíritos e convido a todos a estudar. Aí estão, né? A biografia, passei para vocês, aonde tiramos o estudo, para que todos possam aproveitar o estudo
para a gente entendermos que Jesus foi bem claro. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Para a gente entender, compreender que não existe milagre e que nós somos seres imortais. Já tivemos aqui e tantas vezes retornaremos, conforme sejam as nossas necessidades, e que cada vez sejamos senhores da nossa própria vida e caminhando junto a Jesus, junto ao nosso querido Abel Sebastião de Almeida, Dr. Cilo Gomes Valente, André Luiz, Dr. Bezerra e a toda essa espiritualidade que nos ajuda a vencer as dificuldades e a caminhar na direção do Pai. E a gente pode, assim, trazer, para fechar esse assunto, mais uma citação de nosso querido Emmanuel. Quando ele vai falar, que falou tanto do perispírito, né? Quando lá no roteiro, no capítulo 6, ele traz para nós o perispírito. Como será tecido sutil da espiritualidade e roupagem que o homem envergará sem um corpo de carne além da morte? Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se faria esclarecer a largata com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Colado ao chão ou à folhagem, arrastando-se pesadamente, o inseto não desconfia que transporta consigo os germes das próprias asas. O perispírito é ainda corpo organizado que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, demorando-se na região que lhe é própria, de conformidade com o seu peso específico, formados por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética, conhecida até agora pela ciência terrena. É aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Organismo delicado com extremo poder plástico modifica-se sob o comando do pensamento. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam agilidade e habilitação que a experiência consegue conferir. Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, semelhantes vestiduras se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. Note-se, contudo, que não nos reportamos aqui ao aperfeiçoamento interior. Nós não estamos falando da moral, mas do aperfeiçoamento físico, através de todas as experiências vividas nos laboratórios espirituais. O crescimento intelectual com intensa capacidade de ação pode pertencer a inteligências perversas. E ele fala muito mais. Eu vou só fechar aqui quando ele diz: não adquiriram ainda a verticalidade do amor, que se eleva aos santuários divinos, na conquista da própria sublimação, mas já se iniciaram na horizontalidade da ciência, com que influenciam aqueles que, de algum modo, ainda lhes partilham a posição espiritual.
Então, paramos por aqui e continua ainda no livro Roteiro essa lição, que vai falar do progresso, do desenvolvimento e da intelectualidade da matéria. Que Deus abençoe, que Jesus nos ilumine e que o nosso benfeitor, nosso querido Abel Sebastião de Almeida, Dr. Silas Gomes Valente, envolva todos nós em bênçãos de paz, em bênçãos de luz, em bênçãos de amor. Boa noite, um bom repouso para todos. Muito obrigada.